E sejam bem-vindos a mais um Terapia Aberta, mais uma vez com a minha amiga Cissa Alves do lado, ajudando a conduzir um bom bate-papo. Bora, mais um. E hoje como convidado, sempre especiais, Instituto Viva Bichos. Agora Instituto Eliseu. Instituto Eliseu, mais do que consolidado na Baixada Santista por tudo que fez e faz, já conversaram com a gente. E a gente vai falar muito com a Leila hoje. E hoje, vereador Fabrício Cardoso, candidato à reeleição. Fabrício, a gente fala, a gente brinca aqui, a gente já teve várias pessoas bem legais, a gente traz pessoas importantes como vocês, ou que façam da Baixada Santista um bom papel, né? E a gente sempre brinca que a gente quer que vocês saiam um pouco do vereador, daquela doutor, é um bate-papo isso aqui, a gente quer saber quem que é o Fabrício Cardoso por você. Tá, legal. Primeiro, obrigado pela oportunidade, Cissa, Dr. Felipe, Leilinha, sempre junto, me ajudando com a Mari aí nas questões da causa animal. E eu vou te falar mais ou menos o que eu faço na minha rede social. Eu faço, digamos assim, eu falo do meu trabalho de uma maneira, assim, totalmente, sei lá, cotidiana. Então, eu, por exemplo, não tenho formalidades, porque eu quero que minha filha de 13 e minha avó de 90 entendam o que eu estou falando. Então, eu sou muito objetivo. Você faz um diário de bordo, tua rede social. Exatamente. Eu consigo, em vez de eu falar assim, olha, o projeto de lei em questão visa fazer... Não, esse projeto ele é bom para tal situação. Com ele sancionado, a gente muda isso, isso e isso. E aí, o que você acha? É uma coisa bem prática, né? Tô resumindo aqui, mas é um negócio que eu quero atrair as pessoas. Porque se você fica com aquela postura de, olha, o vereador, veja bem e tal, isso aí é horrível. Eu nunca fiz isso. Aliás, desde que eu entrei para a vida pública, eu entrei com algumas situações para poder mudar essa visão de político, né? E, aliás, quando eu entrei, minha mãe nem queria que eu entrasse, né? Só votou em mim, mas não fez campanha em 2012. Essa é a parte que a gente gosta de saber, assim, até você chegar na vida pública. Qual foi a sua história? Qual a tua formação? Qual a tua formação? Me fala da tua estrutura familiar. Bom, sou casado com a Patrícia, tenho 3 filhos maravilhosos, né? A Rafaela, que é a menorzinha, vai fazer 3 anos agora em novembro, o Gael, que tem 4, e a Emily, que tem 13. Eu sou formado, né, em economia e pós-graduado em gestão pública. Eu sou comerciante, eu estou vereador, mas eu sou comerciante a vida inteira. Ai, que legal. Tenho mais de 25 anos de comércio, né? Fiquei muito tempo com uma locadora no Canal 4 com a praia chamada DVD Planet, por isso que na primeira eleição de 2012 saiu com o Fabrício DVD, né? Ah, entendi. Aí isso foi muito legal na época. Depois eu abri o Bar da Brama, hoje eu tenho meu comércio ali na frente da praia, tenho uma empreiteira de mão de obra pequenininha, que nunca fez obra pública, se diga de passagem, né? É importante deixar isso claro. Mas você fala o teu empreendimento na praia, a gente quer saber. Eu tenho uma loja junto com a minha esposa no Canal 4 com a praia, onde eu tinha locadora, eu alugo lá desde 2000. É Pequeninhos o nome, é vestuário infantil. Legal. Acho que por isso que minha mulher fez tanto filho, porque ela quer vários modelinhos, né? Vários modelinhos. E aí foi muito barato, porque assim, eu sempre gostei de política e sempre fui focado no comércio. Como eu venho de uma família bem simples, eu sempre trabalhei de 14 a 16 horas por dia para poder conquistar meus objetivos. Desculpa te interromper. Claro, pô. Por que você gostava de política? Que é um assunto... chato. Não chato, difícil, chato no Brasil, até mal visto muitas vezes. O que te atraiu na política? Então, desde muito cedo, eu procurei fazer cursos assim que já fiz em Brasília, em Campinas, cursos de ciência política, que pudessem me aproximar para eu entender mais. Por quê? Porque eu sempre acreditei que a única ferramenta que a gente tem para mudança é a política, a outra é a guerra. Então, como a gente não vai para essa outra, só tem a política. Porque se você não fizer parte disso, você vai ser governado por quem gosta de fazer. Então, assim, eu sempre tive na cabeça, cara, preciso apoiar pessoas que eu acredite, preciso... Né? Nunca quis eu estar na vida pública, mas eu queria sempre estar ajudando alguém que eu acreditava. E com base nisso, eu já tinha ajudado em 2004 uma pessoa, em 2008 outra pessoa, em 2010 também para deputado e tal. E muitas dessas pessoas acabavam me frustrando, porque assim... me vendia uma postura, eu conhecia até a página 7, mas quando tinha sua votação, ou não condizia com aquilo que ele pregava, ou, por exemplo, aconteceu com vários isso, teve uma votação bacana, não era muito grande, mas, sei lá, teve 1000 votos, que é voto pra caramba, né, mas não é suficiente para entrar, e aí pegou e assumiu um cargo e acabou, era isso que queria, entendeu? Então, isso me magoava.
Aí em 2012, do nada mesmo, assim, tipo, do nada. Eu arrumei uma legenda e falei, vou ser candidato. Mas você é louco, você tem sua loja, você vai abrir o Bar da Brahma, você tá maluco, que era uma franquia que eu tinha investido tudo que eu tinha, né? Eu lembro dessa franquia. Pô, na época a gente gastou mó grana, toda minha reserva foi lá. Minha mãe, você é maluco, você tá investindo lá, você quer entrar pra política? Eu falei, não é que eu quero entrar, mãe. Quero mostrar que dá pra ser diferente, eu quero ser testado, eu quero ir pra urna. Eu não vou entrar pra concorrer, eu vou entrar pra tentar ganhar mesmo. Mas beleza. E na época era a primeira campanha do Paulo Alexandre como candidato, né? Eu lembro que eu estava na pesquisa deles, eles têm uma estimativa de voto para vereador, né? Então estava lá, por exemplo, ele abriu 700 votos, o Fabrício estava lá de 300 a 500. E aí eles perguntavam para mim, quantos votos você vai ter? E talvez se eu soubesse hoje do quão difícil é, talvez não tivesse essa visão. Por isso que eu falo que a gente tem crenças limitantes, né? Se eu soubesse que seriam 2.000 votos, eu não teria talvez imaginado isso. Aí sempre que o Paulo me perguntava, alguém me perguntava, eu falava assim, vou ter 2.000 votos. Cara, você tá louco? Você sabe que são 2.000 votos? Para candidato, vereador. Cara, vereador se elege com 1.600. Eu falei, eu vou ter 2.000 votos. Mas por quê? Eu falei, porque eu tô sentindo, eu tô fazendo conta, conversando com as pessoas. Mas tu só fez 42 dias de campanha. Tu tem grana na campanha? Não, 6.000 reais eu tinha. Não quero gastar dinheiro. Não, vamos fazer. E para minha surpresa, quando chegou o resultado, muito amador, sabe? Meu irmão, até coisa rápida aqui, mas assim, meu irmão fazia todas as minhas artes. Eu não tinha a menor noção do que tinha colocado, eu não tinha suporte nenhum. Então eu esperei sair um carro, nunca me esqueço, eu tava no Canal 5, eu parei e vi um carro com adesivo do Sadal na CAI. Eu parei, peguei uma trena que eu tinha no carro, Rodrigo, ó, juro, é tanto de altura por tanto de largura, ó, até escrito embaixo, coligação, PSDB, PSC, Copia mais ou menos. Mais ou menos isso aí, põe minha foto aí, meu número. Copia, mas não faz igual. E faz esse negócio funcionar. Muda o número. Foi bem amador, foi bem de coração mesmo, pra minha surpresa. Quando veio a eleição, eu tive 1.916 votos. E eu fiquei tão feliz. Entrou? Não entrei. Entrou por causa de coligação. Entrou gente com 1.400, no caso o Zequinha, que é um querido. O professor Igor, que não está mais na história. Entrou com 1.600 e eu fiz 1.916 e fiquei de fora. Mas eu fiquei na época do Fabião, feliz, você já estava junto? Não. Mas aí você ficou animado, né? Tipo... Cara, eu falei, meu Deus, um monte de gente ficou chateada. Cara, Fabrício bateu na trave. Eu falei, eu fiquei feliz demais. Imagina 2.000 pessoas... Aí eu confio nesse cara e achei maravilhoso. E aí o Paulo me chamou, falou, pô, quero que você venha ocupar um espaço aqui, acho que é legal te trazer pro grupo, né, pra tu começar a ficar mais próximo, na próxima tu vem mais forte. Aí eu falei, Paulo, na época ele ficou, acho que até meio bem chateado, hoje me dou bem com ele, mas pra te falar a verdade, obrigado pelo convite, mas se eu aceitar o teu convite, cara, eu vou ser igual esses caras que eu larguei. E eu não quero isso. Eu não quero. Fabrício, o que você tem, assim, antes para não vender seu peixe, não é isso a ideia, mas assim, a nossa ideia aqui é, mas o que você tem de diferente de outros políticos? Por que você acha que uma pessoa mereceria tua confiança nesse sentido? Qual o olhar que você acha que você enxerga diferente? Então eu volto nessa questão do comércio, até para te mostrar, como eu falei, eu não sou nada, eu estou alguma coisa, enquanto eu estiver eu quero servir. Quando eu entrei em 2016, que o pessoal achava que eu não ia entrar de novo, porque eu era a terceira opção dos partidos lá que eu estava, eu entrei com 2.156 votos. E aí quando eu entrei, eu tive a chance de fazer o quê? Agora é a hora de mostrar que dá para ser diferente, eu vou chegar nisso que você falou. Porque é muito fácil, ou menos difícil, você ter uma expectativa. Pô, o Fabrício, eu gosto do cara, o cara me atende bem, o cara tem empatia, mas como é que ele vai ser na vida pública? E aí eu dei o melhor de mim para ser diferente, que é o que eu vou te falar. O que eu fiz? Por sorte, eu criei um vínculo muito grande, uma amizade com o Kenny, e ele falava para mim assim, Fabrício, vereador bom é na rua. E ele que mudou essa situação, né? Que ele fez todo mundo se coçar. Ele começou a ir pra rua, e todo mundo começou a ter que ir atrás. Você tem que ir na rua, você tem que viver a dor do outro. Então, desde o comecinho do mandato, eu comecei a fazer isso. Eu conheço todos os bairros de Santos. Todos. Eu conheço as 37 policlínicas, as 87 escolas, mas assim, de conhecer de várias vezes, né? Todos os CAPs, enfim, todos os Ambesps, né? As UPAs, eu vou de madrugada, eu vou 3 da manhã. Eu sou bem filha da mãe, para não falar outra coisa, mas assim, eu espero dar 3 e pouco da manhã, parece coisa de louco, né? Dia chuvoso, que não vai ninguém. Aí eu vou pra UPA para ver se a escala de médico está completa. Então, assim, eu fiz isso com muita vontade. E aí, em plena pandemia, em 2020, eu consegui saltar de 2.156 para 4.704 votos. Ai, que legal. E também uma campanha baratíssima. E aí o que eu falo, por que a gente tenta fazer diferente? Não é que eu sou melhor, eu não sou melhor que ninguém, cada um trabalha de um jeito. Por exemplo, vou falar na campanha. Eu sempre fiz campanha com o mínimo de papel possível.
sempre que eu ganho do partido papel, vou fazer de novo agora, viu? Tá registrado aqui já, porque eu já ganhei caixas e caixas. Eu não uso papel. Eu só uso cartãozinho de visita, adesivo de carro e placa. É o que tem que ter. O resto é tudo virtual. Eu não uso lambi-lambi, não gosto, acho que polui, zoado. Não uso jornalzinho, folder, santinho, santão, não gosto. Nunca vai papel meu no teu vidro, na caixinha de correio, não gosto. É outra pegada. Não faço jingle, carreata, buzina. Eu não encho o teu saco. O que eu não quero pra mim, é sério, o que eu não quero pra mim, eu não quero pros outros, cara. Essa é a realidade. Eu não vou ser vencido pelo cansaço, eu vou ser vencido por competência. Então eu sempre trabalhei dessa forma. E a galera gosta, fala, pô, legal, Fabrício. O pessoal até se solidariza mais e acaba me ajudando. Tipo assim, pô, Fabrício, eu vejo que a tua pegada é um pouco mais difícil de levar adiante, eu vou te ajudar. Então as pessoas vêm muito no amor, é muito voluntário, é muito orgânico. E aí, durante o mandato, o que eu acho que é ser diferente? Eu acho que diferente é você, de fato... eu sempre tive essa impressão de que assim, o vereador, ele tá lá, nossa, o vereador, ele vai atender o povo, esquece. Eu inverti o papel, eu falei, cara, eu tô aqui, eu sou um funcionário, eu tô aqui para servir. Então, quando eu olho para a população, eu olho para cima, né? Tô olhando, né, para quem paga o meu salário, essa aqui é a realidade. Eu sou funcionário do povo, então o que eu penso? Cara, eu vou usar a mesma empatia que eu tive no comércio a vida inteira, porque quando tu é comerciante, tu quer vender, tu quer atender bem os outros. Eu sempre me coloquei no lugar do próximo. Hoje eu faço a mesma coisa na vida pública. Então, assim, eu visito todos os lugares. Eu gosto de saber a dor da pessoa. Por que você tô com dificuldade de retirar um medicamento nessa policlínica aqui? Por quê? Eu não vou te dar o medicamento. Eu vou olhar o que está acontecendo para que todas as pessoas que estejam na tua situação tenham a situação delas resolvidas. Posso fazer uma observação? Lógico, deve. Em relação ao Fabrício. Você manda aqui. Uma coisa legal que a gente sentia no Fabrício, a minha fala inicial, quando a gente falou assim, a gente nunca quis se envolver com a municipalidade, até para a gente buscar emendas, esse tipo de coisa, porque a gente não queria criar vínculos com ninguém, porque a gente não confiava. Tipo assim, depois esse cara vai ficar me pedindo coisa, me enchendo o saco, não sei o que, não quero. Inclusive a gente era orientado pelos nossos assessores do Estado, federais, que os técnicos não se metam com o vereador, porque vocês ficam presas. Sim. Eles sempre... É essa orientação. Mas no Fabrício a gente avaliava o seguinte, isso que ele está falando, eu estou falando como funcionária pública. O que a gente sentia? O vereador, aquele tradicional, ele vai nos lugares, ele já chega, ele já quer ver, ele quer fazer polêmica com a situação. Aí ele vai para o microfone, ele fala que aquilo que ele foi em tal lugar, que aquilo está um horror, e não sei o quê. Por baixo do pano, ele está beijando na boca o prefeito, mas ele faz a média dele. O Fabrício foi vereador quando você era Codevida ainda. Sim. Era. Ai, que legal. E o Fabrício sempre respeitou muito os funcionários. Que legal. Muito. Então, isso é assim, a gente percebia. Eu comentava isso com as meninas. Ele ia numa policlínica, ou UPA, não sei qual é o nome. Ele entrava, ele olhava, ele via as coisas que estavam erradas, ele conversava, ouvia. Sem muito alarde. E depois ele falava, olha, gente, e dava um retorno. Uhum. Olha, isso aqui que a gente viu que não estava legal, já foi consertado. Olha, isso aqui eu estou pedindo providências, olha, mas de uma forma muito amena, não era algo assim para sensacionalizar, para polemizar, porque aí todo mundo fica com bode. Funcionário público é o seguinte, não vem botar o dedo na cara de funcionário público, ele te queima. Sim. Né? E assim, pelo menos quem é sério, quem trabalha sério, e tem muito funcionário público que trabalha sério, tem quem não vale nada também, que a gente carrega fama por causa desses. Mas tem muita gente que trabalha sério. Sim. E carrega nas costas, né? É isso que eu fiquei em pronto-socorro muito tempo. Tem cara que faz coisa... Exatamente. E o Fabrício, nessa época em que eu era coordenadora do órgão Codevida, ele sempre esteve por perto, mas eu entendia o porquê não da proximidade, porque era dor de cabeça. Sim. Né? Então, assim... a gente sempre teve esse respeito pelo Fabrício, pela forma como ele abordava. Era sempre assim, eu estou com uma situação assim, como eu devo agir?
Sim. Como eu devo fazer? O que vocês me orientam? De que forma vocês podem me ajudar nisso? Pô, você tem até vontade de ajudar uma pessoa dessas. É legal, é legal. Você tem até vontade. Eu queria até esclarecer pro pessoal essa dupla, né? Eu tive com a Leila e com a Mari essa semana, a gente foi almoçar para falar de vida pessoal, na verdade. E pra quem é bom lembrar, porque quem não viu o podcast anterior, a Leila e a Mari são as fundadoras do Viva Bicho. Posso dizer dessa forma? A Mari que fundou. A Mari fundou. A Mari que fundou, e depois que eu saí da Codevida, a Mari não ia continuar com a ONG. Ela ia ficar só com o hospital. Ela já tinha decidido fechar a ONG porque ela falou, olha, o hospital é meu ganha-pão. Eu vou continuar ajudando as pessoas com o hospital, mas eu não consigo manter os dois. Eu quero muito que você venha para cá, para me ajudar. Eu não tinha essa intenção, né? Porque eu tinha acabado de sair 10 anos de um órgão público já cuidando de animais, né? Que foi um desgaste emocional absurdo. Ah, não, mas vocês duas juntas foi o limão e a cachaça. Foi a caipirinha perfeita. É o melhor, é a melhor coisa brasileira. Foi aí a gente vocês. começou, assim, tipo, ações isoladas. Eu lembro que um dia eu peguei a Mari chorando, porque ela falou, a gente está com 140 gatos. Eu não sei o que eu vou fazer. Eu estou desesperada. E como é que a gente foi pegar tanto gato? E não sei o que. Ela falou, me ajuda. Eu fui para lá, a gente fez várias campanhas de ações. Era o gato do Santos Futebol Clube, só gato frajola, só preto e branco. E era isso, era aquilo. E a gente acabou ficando com 30 e poucos e doamos super bem. Eu só não entendi essa questão da mudança do Instituto Viva Bichos, virou Instituto Eliseu? Isso. E hoje a Leila aqui está representando justamente, que ela vai explicar aqui pra gente, mas a Leila hoje é a presidente do Instituto Eliseu. E agora explica pra gente, que aí a gente vai cair nessa junção, porque é o que eu tava explicando pra vocês, a gente foi num almoço e tal, e conversando sobre várias coisas pessoais mesmo da nossa vida, e alguns assuntos. É claro que falamos sobre política, porque, afinal de contas, a gente tem um grande trabalho a ser feito, com muita responsabilidade, próximo. E falando sobre isso, elas começaram a me falar do trabalho do Fabrício, que eu já conhecia o trabalho do Fabrício. Porém, mesmo sendo amiga delas, assim, convivendo, sabendo de todo o trabalho do Instituto, quanto Viva Bichos, como Eliseu, do hospital, da ONG... A minha primeira pergunta foi, mas por que ele ficou tanto no anonimato? Sendo que vocês, todo mundo sabe, que graças a Deus é um trabalho muito responsável, muito orgânico, com pessoas de muita responsabilidade que admiram o trabalho de vocês. E me gerou uma curiosidade de ter esse bate-papo com todo mundo junto. Então, só para dar uma explicada, porque isso não é sobre política, é sobre o Fabrício. Eu queria saber ele mesmo como político, porque tanta coisa no anonimato. É sobre a Leila em assumir o Instituto Eliseu. Eu queria parabenizar o alcance que vocês têm enquanto Instituto Eliseu agora. Você, Leila, como a Mari, são extremamente fortes na internet e respeitadas. É impressionante. A gente sente muito orgulho. A Mari, o ideal, tudo surgiu por causa da Mari, né? Ela que criou tudo. E quando eu só fui somar. Estou fazendo algo que eu gosto, mas quando a gente trabalha com algo, com vidas, sejam elas quais forem, você sabe disso, a gente tem que procurar conhecimento, a gente não pode ir no achismo, né? O que eu acho, o que eu prefiro, às vezes não é aquilo que é o ideal para o animal. Então, eu fui procurar, eu me pós-graduei em comportamento animal. Eu comecei a fazer faculdade de veterinária, não que eu acho que uma faculdade de veterinária vai me dar algum embasamento para que eu lide com comportamento animal, porque as faculdades de medicina veterinária não falam nisso, quando falam superficialmente. Algumas só, muito poucas. No Paraná é a que mais é enfática nesse assunto. Mas eu fui buscar conhecimento, porque é muito técnico e é muito difícil. E aí, a junção com o Fabrício, na verdade, o Fabrício sempre ajudou. Ele sempre esteve com a gente, mas o Fabrício nunca quis ter a fama de protetor de animais. Eu sou o cara da proteção animal, porque ele não queria. Porque, infelizmente, talvez hoje, muita gente, eu sinto porque eu trabalho no ramo, como comerciante, mas no ramo pet, no ramo animal e tal. E eu vejo muita gente usando hoje a causa animal
única e exclusivamente para a força política. Algumas pessoas que não se atualizaram, que não se modernizaram, entendem que fazer proteção animal é atender pedidos isolados para pegar cachorrinho na rua. Gente, nessa época, existem pessoas que ligam até para pagar a cirurgia do seu próprio animal, sabe? Ficam com raiva do político porque ele não foi lá pegar o cachorro, ficam com raiva porque ele não me deu ração, com raiva porque ele não operou o cachorro. Político não é para isso, meu Deus do céu. Sim. A gente tem que evoluir. E é isso, por isso que a gente ficou com o Fabrício. É para legislar. Porque o Fabrício ele tem consciência de que o papel dele não é fazer isso não é política. Isso é politicagem. É diferente. Isso. Política é coisa séria. E o Fabrício entendeu isso. Ele entende que ele tem que criar políticas públicas para que as ONGs trabalhem cada vez menos e o poder público cada vez mais e cobrar, né? Não é só criar e deixar lá. Então, a gente confia muito no Fabrício nesse sentido, de que ele é um cara aberto, inteligente, corajoso, que a gente consegue conversar com ele e falar, Fabrício, não posso falar palavrão, isso aí vai dar caca, não mexe nisso, porque e ele entende, a gente explica, entendeu? O importante é o respeito que o Fabrício tem pela opinião de terceiros. E pelo trabalho de vocês, né? Não só pelo nosso. Eu acredito que isso acontece também quando ele vai nas policlínicas, porque as pessoas gostam muito do Fabrício, ele sabe disso. Na educação, ele também, as pessoas nas escolas que já receberam o Fabrício adoram o Fabrício por causa da postura educada. Sim. Né, que é o que está faltando nesse país, né? Sim. Não é educação de escola, é educação de comportamento. A eleição de São Paulo que nos diga, né? Tá dando... Eu perguntei se estava fixa. Então, tá? Mas assim, eu tava uma cadeirada em tudo. Mas, assim, então, pra gente entender... Ela dá. Eu daqui afastei. Pra gente entender, assim, e deixar muito claro, porque às vezes, infelizmente, a gente vive... uma era de internet onde todo mundo fala o que quer, a internet virou uma terra sem fim, infelizmente. Mas para deixar muito claro, assim como tá a Leila, que é do setor animal, da causa animal, tal, tudo, podia estar uma enfermeira de uma UPA, podia estar um funcionário público de qualquer outro segmento. Eu tenho certeza absoluta que o discurso dessa pessoa aqui no meu lugar, em relação à postura do Fabrício, seria o mesmo. E, Fabrício, o que te faz uma pessoa com tanta paciência, assim, com essa visão tão privilegiada que eu tenho? Nem na minha família, Fabrício, eu tenho. Não, na verdade minha filha dá 3 gritos, eu já, cala a boca, sai daqui! Não, minha mulher fala que eu sou a paciência em pessoa. Minha mulher também, ela já é mais rápida, mais... eu falo, qual é o remédio, Fabrício? Conta pra gente. É nada, é tranquilo. Não. Na verdade, até com relação às meninas, com relação a Leila e a Mari, eu dei muita sorte, né, de tê-las ao meu lado do jeito que eu tenho hoje. Porque, assim, uma relação começou pelo menos, eu já conheço a Leila desde o início do mandato, em 2017, mas começou bem lá para 2019, quando ela me chamou e a gente fez uma luta, porque eu tinha fiscalizado 2 vezes aquele lixo daquela Codevida da Nossa Senhora de Fátima. Ah, é? E a Leila falou assim, a gente precisa acabar com aquilo, Fabrício. Eu falei, nossa, Leila, esse negócio é terrível, era um prédio... um imóvel abandonado. Eu lembro. Horroroso. O antigo matadouro. Ele salvou e a gente se juntou, quase 100 animais. E a gente se juntou, ela falou assim, eu tenho uma saída, Fabrício. Eu falei, sério? Corremos na procuradoria e a gente fez tudo que podia para, através de uma emenda destinada especificamente para um espaço que receberia esses animais. Um santuário. Um santuário, para que eles pudessem passar o resto. São animais que não seriam adotados, né, Leila? Animais iguais, animais idosos, porte médio. Difícil. Feio demais. Porque quando é mulher, eles têm um preconceito verdade, também, assim, né? Pra gente que é louco por bicho, a gente não acha feio. Sim. Nenhum feio. Mas, assim, para a população, não adianta. As pessoas... Querem um bonitinho. Que linda, que gracinha. Você tem um menor, um branquinho, a maioria é assim. Então, esses animais que ficam anos trancados numa jaula, porque é jaula o nome, não é outra coisa, eles ficavam lá, gente, eu não estou exagerando, eles dormiam com rato. Os ratos tinham nome, eu tenho fotos. Se alguém me questionar, eu tenho fotos. Que coisa absurda. Né? Tenho vídeos então, também. E assim, eu cheguei lá. E isso era um órgão público. Você chegou aí lá. As portas estavam ali todas quase podres. Em frente ao SESI, por ali. As baias, a gente tinha que com arame segurar. E os animais viviam naquele lixo. E não tinha ninguém, inclusive gente da causa animal, políticos da causa animal,
não faziam nada para mudar aquilo. E aí, nada. quando você se deparou com aquela cena, foi que te deu um start? Não foi uma particularidade de causa animal. Não, você foi olhar mais um estabelecimento público. Assim, eu sempre gostei Te de bicho, indignou né? Eu tenho a meus coisa animais, errada. Sim, eu tenho meus animais, eu gostei de bicho. Do mesmo jeito que eu olho os equipamentos, por exemplo, de assistência social, Sim. que vão receber pessoas em situação de rua, em situação de vulnerabilidade social, eu olho igual a com devida. Quando eu fui olhar, eu falei, o que é isso que está acontecendo? E aí fiz a primeira, fiz uma cobrança, fiz a segunda, eu vi que não mudava, aí, por isso, eu sempre escuto a Leila. E aí eu falei, Leila, Ele veio uma pressão porque eu deixei ele entrar. Ô, Fabrício, quando você cobra quem? O prefeito. O prefeito. Você chega... O secretário, mas... Publicamente, é o poder você executivo. chega pro prefeito. Não. Eu não tô te perguntando Não, por imagina. ignorância, tá? Você chega pro prefeito, eu passei lá. Tipo, ou não, bate-papo. você faz um Não, relatório A gente tem digamos assim, as ferramentas regimentais legais para poder cobrar, por quê? Uma coisa é eu falar, eu posso até falar, como hoje eu falo, ó, tá mó lixo aquela situação, hein, Rogério? Me ajuda aí, porque eu Pra já não fiz ter uma que chegar a cobrança. fazer primeiro Não, eu já até fiz lá, mas eu quero o resultado disso, me ajuda aí, pô, é bom pra ti, é bom pra mim, então eu tenho essa conversa boa com ele. Mas independente disso, por que eu entro com uma propositura? Porque aquele documento público vai ter uma resposta pública, e eu quero ter um prazo, eu quero ter uma verdade, uma data, porque uma coisa, não é o caso do Rogério, mas de repente fala, não, vou fazer, fica tranquilo, não, vou fazer, vai ficar me cozinhando, então não posso ficar conversando, eu posso até reforçar pessoalmente, mas eu preciso ingressar com uma cobrança para que aquilo, caso não tenha resultado, eu encaminhe para uma representação do Ministério Público para poder pedir para que o promotor me ajude a resolver aquela questão. Tá. E só uma dúvida. Nessa tua visita lá, foi mais uma visita aleatória a um lugar público? Não, Foi. eu pedi para ele lá. Mas vocês já se conheciam ou Não. não? Vocês se conheceram Não, como? a gente era A primeira assim, acho que eu fiz sem te conhecer. A primeira foi em 2017. Não sei. Aí tu me chamou, tu falou, cara, eu vi teu vídeo e tal. Aí a gente começou a falar. Acho que foi isso. E aí, assim, me veio uma ideia. Aquele prédio não tinha conserto. O telhado aberto, os ratos entravam na nossa sala, tinha nome, a gente dava nome pro rato. Aí a ideia era, vamos explodir. A gente dava nome pro rato, era assim. Que E absurdo. eles entravam, eles estavam na cozinha, eles estavam em todos os lugares, né? Eles moravam lá. E aí me veio uma ideia. Eu falei, vou fechar essa droga. Mas o que eu faço com os bichos? A única forma era transferir os animais para um local de qualidade. Mas fechar, você disse, você ia denunciar, por exemplo? Não. Não, assim, aquilo tinha que ir para um outro lugar. Nós tínhamos que mudar daquele tirar lugar. os animais para poder encerrar as atividades ali. Encerrar as atividades ali, porque qualquer a vigilância sanitária, inclusive o Ministério Público do Trabalho já tinha nos orientado a denunciar as condições insalubres em que os funcionários trabalhavam. Entendi. Gente, vocês não têm ideia. Ela entrou, ela viu. Sim, eu lembro. E aí a gente conseguiu um santuário no interior para transferir os animais para lá. Só que você não pode, o poder público não pode dar dinheiro para uma entidade fora da cidade. Aí foi a luta, eu tive que provar que não tinha na Baixada, que não tinha em Santos, que não tinha não sei o quê, e provar que financeiramente era mais barato. E aí era assim, mas a gente não vai pagar, não tem dinheiro. Aí eu fui atrás de emenda, foi quando eu fui falar com o Fabrício. Fabrício, só que não foi só com o Fabrício, eu não vou citar os outros nomes, eu falei com 3 vereadores. O Fabrício... Fulano e Beltrano. Mais um, dava 50 mil reais no total. Só que já começou uma ciumeira com o Fabrício. Foi uns 2 dias, assim, uns 3 dias antes do negócio fechar, eu recebi uma ligação de um dos vereadores que tinha se comprometido comigo. Eu, burra, fui acreditar, dizendo que não ia dar mais dinheiro nenhum. E convenceu o outro a falar que não. Eu lembro que eu liguei para o Fabrício à noite, era bem, já começo de noite, chorando, assim, desesperada, porque o meu castelo tinha ido para baixo. Eu só pensava naqueles animais no meio dos ratos. Sim. E ela teve muito trabalho para chegar nesse ponto que ela Foi falou. um ano para tentar conquistar. Eu lembro que um chefe de gabinete do prefeito olhou para mim e falou assim, você tem ideia do que você conseguiu? Pela primeira vez, está sendo permitido pela Procuradoria que se vá pagar alguma coisa fora da cidade. Ele falou, você tem noção disso? Eu falei, isso é Deus, gente, isso aí é Deus. Aí eu falei, Fabrício, você ia me dar 25 mil, eu tinha te pedido. Você ia dar 25 mil, não precisa mais, porque
O outro que ia dar já pulou fora e falou que não vai dar mais 25 mil, não vai me adiantar nada. Eu lembro que o Fabrício fez assim, primeiro xingou ele daqueles nomes bonitos, né, evangélicos, e depois falou assim, me dá um minuto, e desligou. Daqui a pouco ele ligou, com esse jeito de gentleman dele, manda aquele carinho, o dinheiro, eu vou te dar os 50 mil. Nossa, já me emociona até hoje. Eu desmontei umas operações, outra hora que eu tinha de emenda, eu falei, cara, isso é prioridade. A Leila trabalhou muito para isso. Nossa, foi mesmo. E ela ficou muito feliz. Ai, que bonitinha! E eu achava que tu era oca, amiga! Não! Eu achava que tu era louca, gostei. Não, Oca. Não, mas fala pra mim, manteiga. a Mari fala pra mim, a Leila tem o coração frio. A Leila tem o coração... Eu falo, a Leila é razão, assim, tipo, você quer ouvir umas verdades. Eu acho que a gente se parece muito nisso. Quer ouvir umas verdades e tal. Pá, tal. E é por isso, então, que a política te encantou. Por situações como essa, de conseguir... Ó, servidora, olha o amor dela pelos animais, a luta dela. E aí depois a gente começou a entrar em outras guerras, né? A gente entrou em cada guerra. Não, e ela me passando uns projetos. Pô, Fabrício, vamos fazer adoção por videochamada? Vamos. Aí começamos, era uma guerra, porque tinha gente... Na época da pandemia, a gente, vamos fazer, porque no Rio de Janeiro já estavam fazendo adoção por videochamada, porque senão os animais iam morrer nas baias. Cara, esse homem aqui, não sei como é que não mandaram matar ele. Enchemos o saco de todo mundo até sair o negócio do papel. Jura? Até virar lei e até funcionar. Porque tinha boicote. É porque, assim, na verdade, as pessoas, às vezes, elas se apropriam de uma causa. Eu brinco que, assim, eu acho que o principal papel do vereador é fiscalizar o executivo, equipamentos e serviços públicos, é o que eu mais faço na vida. Hoje eu subi na rua de número 598, desde que eu entrei para a vida pública. Foram quase 600 vezes que eu tive em equipamentos públicos, né, em vias, para poder vivenciar essa dificuldade. Mas aí, no segundo mandato, além de fazer isso, em algumas, eu olhava para tudo. Aí depois eu comecei a fechar o leque. Então, por exemplo, hoje meu trabalho é mais focado em proteção e bem-estar animal, inclusão e acessibilidade e meio ambiente e sustentabilidade. São as 3 plataformas que eu mais trabalho fora da fiscalização. Só que graças a ela, e a Mari, que também é um amor, eu consigo chegar mais longe. Então, por exemplo, hoje eu tenho várias leis já aprovadas com relação à proteção e bem-estar animal e várias outras em tramitação. Por quê? Eu sou formado, como falei para vocês, em gestão pública, pós-graduado, em gestão pública e formado em finanças, né, economia. A Leila, nessa área, é ela que me fala tudo junto da Mari. Então, assim, o certo é eu consultar quem tem propriedade. E elas têm muita propriedade. Muita. Então, eu consigo fazer um trabalho muito assertivo, né, que, para minha sorte, outros não conseguem ter essa mesma visão, porque não tem pessoas tão experientes ao seu lado. Sim. Então, elas fazem toda a diferença. Para mim, cada trabalho que a gente faz acaba tendo um resultado bacana para os animais e um reconhecimento da população. E eu sempre faço questão de falar em todas as publicações. Esse trabalho, meu requerimento tem até escrito, saiu da cabeça da Leila Abreu, um ano de experiência e tal. Por quê? É que me balizou, é que me orientou. Ele fez um projeto agora muito legal que a gente foi para a rua, que é do norte do Brasil, não lembro, foi onde eu peguei. Teve um vereador lá que colocou coleiras nos animais de rua, coleiras refletivas, para que esses animais de noite, ela tem uma faixinha luminosa para minimizar atropelamento. Ah, que legal, então, não vi assim, isso. Muito legal. Só que isso não foi divulgado porque o Brasil é muito grande, né, gente? As coisas não chegam muito. Aí eu lembro que eu liguei no gabinete desse cara e peguei o endereço da gráfica, de onde eles tinham mandado fazer essas coleiras. E aí eu liguei pro Fabrício. Fabrício... Cara, você deve ser silenciada tranquilamente, às vezes. Vou lhe atender. Chega porque sexta-noite, né? Silencia lá, pelo amor de Deus. Fabrício, olha isso. Falou, puta, que legal, vamos fazer pra já. Aí passei o endereço para ele mandou fazer, vieram as coleiras, nós fomos lá pro mercado. Fizemos a lei também, né? A lei fez a lei, e a gente foi lá pro mercado começar a encolerar os animais de moradores de rua, né? Tem vídeo disso? Tem. Tá na página do Instituto? Tá. Ai, não vi, quero depois dar uma olhada. Foi muito legal, foi muito legal. E deixa eu te perguntar uma coisa, Fabrício, você falou de outras pautas também, você falou sobre inclusão e acessibilidade. Eu queria que você explicasse o cenário que você enxerga hoje e o porquê isso é uma pauta para você. Porque eu penso que a cidade tem que ser de fato para todos, e ela ainda não é.
assim, evoluímos muito se pegar os últimos 5 anos, mas ainda tem muito para avançar, falta muita coisa. E eu comecei, como eu falo para vocês, como eu vou em todos os equipamentos, tu começa a conhecer muita gente e identificar algumas lacunas do poder público, onde ele não está chegando. E essa parte do autismo, da pessoa com deficiência, da acessibilidade, é uma pauta muito complexa. A gente hoje já tem Libras em diversos pontos da cidade, mas antes não tinha. Sim. Mas ainda assim precisa ter em mais lugares. Se alguém precisar ir numa UPA e essa pessoa quiser se comunicar em Libras, ela ainda não consegue ter o atendimento devido. A prefeitura usa uma plataforma digital que funciona, mas ainda não é um mundo ideal, né? E a gente preza o quê? Para que a gente tenha cada vez mais valorização dessas pessoas. Então, eu tenho vários projetos em prol dos autistas. Hoje eu tenho uma filha autista. Hoje, eu supondo que eu estou no SUS. Como seria o meu, pela tua vivência, pela tua fiscalização, como seria a rotina, ou como é a rotina de alguém que você tem um autismo de severo ou não, sendo ele severo ou não, a depender, no SUS? Então, vamos supor... acho que não é nem qual é a rotina, é o que o SUS oferece imediato. O que é isso? Não, ele só vai te dar... De terapia ocupacional, talvez. O SUS, ele vai te dar primeiro, vamos supor... O diagnóstico, chegar numa... Você quer saber todo o processo? Eu quero saber. Eu tô suspeitando, que tem um monte de gente que suspeita que a filha dele é autista. Suspeitou que a filha é autista. Qual que é o caminho que ele deve tomar? Você pode procurar ou a policlínica, para poder ter o primeiro encaminhamento, que ele é a porta de entrada para a saúde, ou direto à Clínica Escola do Autista, que Santos foi vanguardista nessa situação, isso é maravilhoso. É a que fica no Marapé? Isso, ela oferece vários tipos de atendimento. Você também, sabe tudo, hein, meu? Estuda, né? Vem convidada, a gente tem que estudar, né, querido? Essa clínica é um espetáculo, ela oferece... E é a única por enquanto, né? Por enquanto é a única. Terapeuta ocupacional, né? Enfim, psicólogo... Todo suporte, fono, tudo que o autista precisa, lá tem. Então, independente dele ser suporte nível 1, 2 ou 3, ele vai ser atendido lá. Claro que alguns ficam mais tempo do que outros. E como não há um giro muito grande, porque isso não é uma coisa... Você não dá alta. Isso não dá alta. E aí o que acontece? Você precisa de mais vagas, de mais atendimentos. Então, em conversa com o prefeito Rogério Santos, ele já se comprometeu para no ano que vem abrir. Eu tenho uns 6 trabalhos nesse sentido. Abrir uma clínica escola na Zona Noroeste, que vai dobrar o atendimento. Sim. Fora da questão da clínica escola, que é um atendimento muito bacana e importante, que aliás também agora está começando a focar nos pais, o que eu acho que é muito legal, muito legal. Né? A gente também tem suportes, por exemplo, como as conveniadas, as subvencionadas, né? Você tem várias entidades que conseguem abraçar melhor, né, a causa do autismo. Eu acredito que, assim, por que eu falo de legislar em cima disso? Quando você começa a ter convivência com pessoas que vivem essa dificuldade, você começa a entender o que elas estão passando. Então, por exemplo, como você me falou, a primeira coisa que me veio foi um autista entrando numa UPA, né? Por exemplo, sempre lotado, é uma unidade de pronto atendimento. Isso. Quando ele entrar na UPA... Vai agitar. Vai agitar. E o que acontece? Ele vai ter a preferência, principalmente se tiver com o seu cordão de identificação. Por ser autista, ele vai entrar na preferência. Mas, será que as UPAs estão preparadas, por exemplo, para ter um abafador, para poder fazer com que ele fique mais calmo? Para ter a paciência. Exatamente. Aí eu tenho um projeto nesse sentido. Ah, que legal! Eu tenho um outro também, teve uma cidade, também acho que foi no Paraná, mas eu não gostei. Na verdade, me chamou a atenção para fazer uma outra coisa. Ela proibiu que as ambulâncias, quando carregassem autistas, o giroflex tivesse o barulho, tivesse só ligado. E lá estava funcionando, mas eu, pessoalmente, gostei do gancho da ideia, porque eu falei, realmente, o autista entrando numa ambulância com aquela sirene absurda, ele vai entrar em surto, dependendo da sensibilidade auditiva que ele tiver, né? E aí o que eu fiz? Eu falei, vamos trabalhar de outra forma, porque se a ambulância desligar o barulho do giroflex, o trânsito para. Então, o que eu pensei? A gente tem que ter abafador na ambulância e não acabar com isso. Mais um projeto. E eu acho principalmente o preparo dos profissionais, assim, porque, infelizmente, assim, a gente vem de uma outra geração, onde eu acredito, sim, que existia várias crianças com esse diagnóstico que, na época, não eram feitos os diagnósticos. E muita coisa, hoje em dia, as pessoas, eu falo, é uma terra, infelizmente, onde todo mundo fala o que quer e julga o que quer. É muito difícil a gente se reeducar e ter uma nova cultura. Hoje eu falo muito, eu tenho uma filha de 13 anos, e quando eu saio com ela, por exemplo, tem uma criança agitada, gritando, qualquer coisa, minha filha olha e fala, nossa, mãe, se fosse tu, já tinha me quebrado no meio.
Aí eu falo, Duda, são outros tempos. Falei, relaxa. E, sei lá, dá 2 segundos, 3, eu vejo o cordão de identificação e falo, tá vendo, filha? Não se pode mais julgar porque a gente não sabe. A mesma coisa que eu tento fazer em casa e que eu tento fazer comigo mesmo a cada situação dessa, eu acho que os funcionários públicos têm que estar muito bem preparados. Sim. E não só para o autismo, tá? Eu tô falando assim, para demências, para tudo. O que não está acontecendo nas não tá escolas. Exato, acontecendo. entendeu? Exato, exato. Quando se falar, tem uma professora de inclusão, bacana, tem uma professora de inclusão. Aí eu vou ter lá uma criança com nanismo, vou ter lá uma criança com autismo e tal. Mas até onde esse profissional está preparado? Não tá. Não. Ele não tá. E coloca um Até auxiliar onde na sala é- ganhando 700, 800 reais, Exato. que O também não mediador, está. O mediador é o nome, né? E eu vou falar uma coisa, Fabrício, que isso a gente já abordou, porque assim, já vieram outros pais de autistas e tudo mais. Inclusive veio a Bruna, que é É, vereadora. uma graça. Ela veio aqui. vereadora. Bruna Malavasi. Amo, veio aqui. Ela veio com a... Eu esqueci o que ela é dela. Ela veio com a orientadora, Orientadora. a Cris. Mas o problema do autismo vai ser um grande problema de saúde pública Sim. lá na frente. E eles estão Porque falando, é um médico falando. Esses autistas hoje que estão com... Porque aumentou, isso não é fato, aumentou. coisa, né? Verdade. Aumentou. Não tem, lógico que aumentou o diagnóstico, aumentou a incidência e, consequentemente, a prevalência por ser uma doença crônica. Mas a gente está falando de uma doença, uma doença não, uma situação, um típico, né? Nós vamos falar de neurotípico e atípico. Doença não dá para falar em autismo. Mas, sendo o neuroatípico, a gente vai ter que pensar nesses neurotípicos daqui aos 50, 60 anos. Para onde eles vão? Então, aí, Porque eles não vão ter pai, porque eles não vão ter... Porque quando você pergunta para um pai de Foi ele tá perfeito. falando como médico, mas Eu ele é tô pai de preocupado autista. na saúde pública lá na frente, porque eu vou morrer, cara. A preocupação quando a gente conversa, ele como pai de autista, ele fala, minha preocupação Quem não é vai agora. tomar conta dessas Ele fala, crianças? agora eu tô cuidando, agora eu tô junto, eu tô acompanhando, mas e se amanhã morrer? Porque hoje eles estão na escola. Não, eles estão na escola pública. Eles fazem uma terapia, outro aqui, outro ali, mas assim... E com depois? 50 e 60 anos, o que a gente vai fazer com essas crianças? Importantíssima a tua pergunta, e na verdade isso me assombra há muito tempo. Eu tenho trabalhos nesse sentido, só que isso vai muito aquém da minha função de vereador, por isso que eu espero até em algum momento ter força para alçar voos mais altos. Mas, aliás, Você falou de uma... vai alçar voos Se Deus mais altos, senão a permitir. gente bate em você. Você falou da Cris, não sei qual Cris que veio com a Bruna, mas eu até, do mesmo jeito que eu tenho a Leila e a Mari na proteção animal, eu tenho a Cris Amari, né, que é a nossa coordenadora da pessoa com deficiência. Ela! é Maravilhosa! Ela! Do mesmo jeito, Desculpa, os meus projetos focados na pessoa com deficiência passam por ela. maravilhosa. A Ela virada, veio. eu sou pai, digamos assim, da virada inclusiva em Santos, que é um projeto meu, que também veio da cabeça da Cris. Então, assim, eu procuro sempre ter Tá com as orientação pessoas. de pessoas que tenham propriedade naquela área. E isso é uma coisa que me incomoda demais, porque dependendo do grau de autismo, ou até do grau de paralisia intelectual, Sim. né? Como é que essa pessoa vai ter, se ela já não tem independência e nunca vai ter, como é que ela vai viver depois que os pais se forem? Sim. E às vezes o irmão, que a gente sabe que irmãos às vezes não querem. Não. A gente Não, pode até que o vamos poder lá. público Eles têm a pode. vida Vamos falar de um dele. filho único, autista, não verbal, o que mais? E como é que faz? Quem vai assumir Não. essas crianças? Por isso que eu falo. Em alguns Talvez sejam locais- crianças E já devem, Eternas. assim, eu posso eternas. falar. E ótimo, lindo. Sim. Eu estou fascinado. Ele é fascinado, né? Mas ela é fascinante também. Mas assim, já existem crianças assim, gente. Já existem adultos Sim. que são grandes crianças que provavelmente estão em uma casa de repouso e tal. A nossa questão é, será que o nosso município hoje se preocupa? Para daqui a 30 anos. Eu acho que ainda não. Ainda não. Não tem aí, porque não veio. Porque Quase a leva nenhum. de aumento é É agora. agora. É isso. É isso. A Exatamente. gente não tá tendo a preocupação futura de daqui a 30, 40 anos. Eu tô vendo pessoal preocupado com a escola, porque onde vão estudar os autistas, onde vai ser. E acompanhamento da mãe e tal, o que é importante. Muito. Lógico. Muito. Mas só está preocupado com a criança. Mas Exato. tá vivendo não o com o adulto. presente. sim. O adulto Mas e eu autista, amanhã? ninguém se preocupa. Ninguém ainda se preocupou porque ainda é pouco, porque a gente ainda tá vivendo os autistas da fase da minha mãe, da fase do meu pai, Sim, que eram que muitos poucos. já foram identificados. Exato, que eram poucos. Então acho que teremos um... Tá aí, a gente lançou uma pauta. Uma E brincadeira, falando não vou fazer propaganda aqui, mas ó, um detalhe do meu cartão, ó. Ai, que legal!
É Libras. É Libras, eu vi ele falando no... Eu vi ele falando... É braille. E falando Braille, em sensibilidade auditiva, viu, vereador? A gente Vou não ficar com aguenta a minha, mais sim. Por bomba favor. e fogos de final de ano. Sim. A gente, todo final de ano, a gente recebe animais que morreram enforcados, animais que morreram atropelados porque fugiram, porque que eles estão se presos, desesperam, eles né? se Eles têm a desesperam. sensibilidade muito mais elevada. Crianças na autistas, Sim, sim. pais Não, que eu- entraram eu- em crise, idosos que tiveram problemas de pressão disso por causa de barulho. E a gente tem tantos exemplos, né? Existem exemplos, eu não consigo lembrar qual é o país que fez um final de ano com música. Essas coisas bonitas, os pirotécnicos, o show pirotécnico. com drone no Drone. céu, com iluminação. Eu vi, ficou lindo. Acompanhando É. o ritmo da música. Então, foi só com música, a coisa mais linda do mundo. Leila, você acredita que eu estava falando com amigos meus que moram nos Estados Unidos e falei dessa possibilidade que existe essa questão, que a gente está brigando para que o show não seja com barulho e tal. E eles acharam de uma estranheza, e aquilo me causou estranheza, porque um país de primeiro mundo... Exatamente. E me causou estranheza eles não se preocuparem de forma alguma Exato. com a Exato. questão Mas do eles barulho, fazem com lá, como que é o dia que eles fazem o fogos? Dia da pra Independência caramba? e tudo mais. Então, eu falei assim, nossa, quanto fogos aí, mas e os cachorros? Eu até perguntei, e aí ele falou, o que tem os cachorros? Até porque, até porque nos Estados Unidos, se tiver um cachorro na rua, eles pegam, levam pra zoonose e fazem Ai, eutanásia. para, menina. Isso deu tanto polêmica da outra vez e tu não deixou nem eu colocar. É porque é isso que eles fazem, entendeu? Mas é o que eles fazem. E assim, não é que a gente aprove, mas essa é a realidade deles. Aqui Sim. não vai fazer nunca. Sim. Né? Mas já fizeram muito. E nunca deu resultado essa técnica, porque o número de animais continua aumentando. Então, nunca adiantou carrocinha e matar cachorro, né? O certo é o controle populacional de animais. E Leila, conta pra gente como que virou Eliseu, por que virou Eliseu e como se assumiu. E por que a que a mudança de endereço também. E depois, por que a Mari não está na política? Porque ela veio entrando, Então. querendo entrar e agora Eu jurava. responde o que você quiser Por primeiro. que Instituto Eliseu? Na verdade, um dia estava eu e a Mari almoçando na Praia Grande. E é assim, isso aqui é o dia inteiro, 24 horas por dia. Né? E às vezes as pessoas depois vão para as redes sociais assim. Eu mandei para elas, elas não fizeram nada. Você vai ver 1h30, 2h da manhã. A gente nem responde. Não, e assim, a gente conversando no almoço, tu viu? Onde? Em tal lugar, um urso. E mataram um urso, mas Lúcia, não acredito, atiraram no urso, não sei o quê. Aí eu fiquei olhando para as duas. Pô, eu sou da causa animal. O urso tá lá na Mas eu Alasca. falei, velho, se um urso vem na minha direção, eu falei, mas Lúcio, tu ia abraçar o urso. É um urso. Como é que é atirar? Ainda bem que eu não vi isso, Cecília. Eu falei, eu não tô falando que precisa atirar, mas. Não. Eu falei, porra, mas Lúcio, é um urso. E a gente tá pensando em ir para lá ano que vem. Enfim, aí a gente recebeu um chamado de um pedido de socorro nas redes sociais de era um ser, sinceramente, com toda a experiência, eu não conseguia identificar que aquele era um gato. Eu achava que era, mas era uma coisa tão disforme que nós estávamos comendo, na hora a gente... Onde está isso? E aí, isso é praxe. A pessoa pede socorro, depois você liga, ou ela está com o celular desligado, ela não atende. Aí a Mari pediu para algumas pessoas que a gente conhece, que estão sempre nas redes sociais, pediu para ficar focada procurando essa pessoa. Eu mandei uma mensagem para ela, mal criada, dizendo, você faz uma postagem dessa e some. Qual é a tua intenção com isso? Depois de um tempo ela respondeu, não, é que eu fui na farmácia, eu fui aqui, eu fui ali. Aí nós levantamos, nem almoçamos. Deixamos a comida no prato e fomos lá para Areia Branca buscar esse gato. E eu tenho mania de dar nome para bichos, nomes assim. Quando é cachorro, quando é velho, eu dou nome antigo. E eu acabei dando o nome de Eliseu para esse gato. Só que esse gato ficou conhecido no mundo. Eu lembro. Ele foi conhecido mundialmente. Você não tem ideia. A gente tem uma postagem das cartas que a gente recebia de vários países e pessoas, até a fabricante, a Ibasa, que é fabricante do churu, veio coisa do Japão pra gente.
Então, e isso Foi deu uma repercussão incrível. Foi uma repercussão muito grande. Ele é uma história muito bonita. Ninguém colocou fé que esse gato ia sobreviver. Não existia esse gato. Ele fazia todos os exames e os exames não davam nada. E o gato, ele não se mexia, ele era vegetal. E ele só... Muito magro, sem pelo, ele não tinha pelo. A gente sentia os rins dele passando a mão. Era um horror. Bom, enfim. Não se sabe por que esse bicho sobreviveu. Começou a nascer pelo, começou a fazer fisioterapia, começou a andar um pouquinho. E isso ficou muito marcante no mundo todo. Sim. E despertou uma coisa muito estranha. A gente vê como as pessoas estão perdidas e precisando acreditar em algo. Pessoas mandando cartas dizendo que iam se suicidar, mas que, quando viram a luta do Eliseu, que desistiram. Pessoas que mandaram cartas dizendo que trabalhavam em delegacias de polícia e trabalhavam com estupradores e que já tinham pensado em dar fim à vida. Ai, que e que depois foram lá e falaram, olha, fui eu que escrevi aquela carta. É muito forte, né? Foram coisas muito fortes que começaram a acontecer com a gente, que a gente falava, cara, tu imagina a responsabilidade da gente? Olha o que a gente fez. A gente não fez com essa intenção. Mas isso tomou uma dimensão que aí a gente sabe que o Eliseu não tem muito tempo de vida, ele é muito velhinho. Uhum. Então, a forma que a Mari teve de perpetuar o nome dele foi, vamos mudar o nome do Instituto. Então, vamos colocar Instituto Eliseu, porque isso vai ficar para sempre. Vai. E ele tá lindo, peludão. Mal criado, tem educação, mas ele pode tudo. Enfim. E aí virou Instituto Eliseu. E aí a Mari... falou, Leila, cresceu muito o Eliseu, o Instituto cresceu demais. Nós tivemos muitos associados. Com essa grana que entrou, nós fizemos um monte de cirurgias gratuitas de animais que a gente não teria condições de dar. Então, o Eliseu salvou um monte de vidas, muitas vidas. E a gente, só que a Mari falou, eu não dou mais conta de ser presidente, e não dá mais para mim, eu preciso que você assuma. Uhum. Aí eu, com o maior orgulho, aceitei, né? Estou à frente agora. Novo endereço, fala, por favor. Novo endereço, a gente saiu de onde a gente estava porque a gente queria mais espaço para os nossos animais. A gente está na Rua São Paulo agora, a gente estava na Rua João Guerra. Isso a gente está super feliz. E agora, sim, crescendo cada vez mais. E agora com o Fabrício, que a gente perdeu o medo de vereadora. Então, eu achei um ponto muito marcante na nossa conversa do almoço, foi exatamente isso. Ela falou assim, eu era descrente do município. Ela falou... Você não tem... Desculpa. Você não tem... Porque, assim, quando a gente está com medo do vereador, a gente acaba não apoiando ninguém. Até conversei e citei aqui um exemplo, né? Agora, quando a gente apoia, você não tem medo que, para pensar em atacar eles ataquem o Instituto Eliseu? A gente é atacado todo dia. É porque são os jogadores do sofá, né? A gente acabou de fazer um resgate de uma senhora acumuladora de 53 gatos, faz uma semana, que viviam numa área de serviço. Então, eram gatos ferais, porque nem ela encostava. Então, fomos lá com uma equipe técnica que sabe o que faz. Fomos lá, tivemos, 90% das pessoas nos apoiando. O Fabrício participou também. Mas tem aquela meia dúzia. Ai, que absurdo, como é que pegaram um gato com pulsar? Por que não deram um remedinho pro gato? Eu falo assim, chama sua mãe, vai lá dar pro gato feral. Manda dar. Não entende nada, sabe? Ai, que absurdo, que decepção de tratar os animais assim. Isso a gente tem todo dia. As críticas já existem. E a gente percebe que muitas delas, agora que a gente está junto, já há algum tempo, mas agora que a gente escancarou isso... Sim. A gente percebe que tem muita coisa mandada. Eu imagino. Plantada, inclusive. Muita coisa plantada. E isso me preocupa com o Fabrício, porque o Fabrício vai levar muito chumbo. Muito chumbo. Mas como assim? Mas eu acho que os frutos são muito maiores e de muito mais credibilidade, de muito mais mérito do que o chumbo. Acaba ofuscado pelo brilho do crédito, assim. E assim, eu sou fã de verdade e não tô brincando. A gente sai pra falar besteira. Eu falo pra elas,
vamos almoçar, que nem minha proposta de almoço foi, A preciso gente falar sai besteira. pra falar de loja. Fala, eu preciso falar besteira. Fala, eu tô surtada. Vamos falar besteira? Vamos almoçar? Vamos. E fala durante muita o besteira, almoço, né, a gente Cis? fala muita besteira. Só que assim, durante o almoço é uma assim, ó. Ai, a Jasmine foi adotada. Graças a Deus. Quem é a Jasmine, gente? É uma idosa. A gente achou que ela não ia ser, ela saiu. Elas vibram, né? Então, assim, elas vivem isso e elas vivem de um jeito. Assim como eu já presenciei também de. Não vai levar. Não vai levar. Não, se quiser, volta aí. Amanhã eu vou estar aí, não vai levar. Que elas são extremamente rígidas. Eu mandei uma amiga minha, elas não adotaram. O gato, por causa do tamanho do muro da minha amiga. E acabou. A minha amiga voltou e falou: elas não me deram. Eu falei: não acredito. Ele que fez, vocês não deram o gato pra ela? Não, o muro dela é baixo. Eu falei: tá falando sério? Eu falei, se a casa não for telada, elas não dão. Então vai! E ela falou: não, o muro dela é baixo. Senão não vou tirar o gato daqui pra levar pro muro baixo. O gato vai pra rua. E não foi, minha amiga. E não foi. Se ela telar tudo, se ela fizer tudo, você manda ela voltar. Então, assim, tenho muito orgulho. Mas agora, pra gente finalizar, fala um pouco da tua vida pessoal. O que tu faz no lazer? Quando você não é o vereador, quando você não tá visitando o lugar, quando você não acorda às 3h30 da manhã num dia chuvoso e fala, vou lá ver se tá uns médicos e tal. Fala, agora eu vou desopilar. O que você faz? Pilates. Isso. Faz pilates. Não, geralmente, fora desse período, eu consigo treinar 6 horas da manhã, das 6 às 6h50. Não acredito. Ai, que horror. Das 6 às 6h50, para poder dar um gás. E trabalho bastante, cerca de 12 horas por dia, mas procuro sempre chegar em casa, pelo menos a tempo de brincar com as crianças. O que eu mais sinto falta nesse período de campanha é isso. Ficar com teus filhos, isso eu vi no teu Instagram. Porque a gente é muito apegado, né? Então, assim, eles são muito pequenos. E tudo passa, né? É o que eu falei, eu dou o melhor de mim para poder fazer valer os votos que eu recebo, a confiança de todos. Mas, ao mesmo tempo, é uma linha muito tênue, né? Porque se eu esticar muito para cá, eu falho lá. Então, assim, o tempo que eu tenho para eles não é o tempo que eu gostaria, mas a intensidade é. Então, eu me dedico ao máximo. Quando eu tô com eles, não tem celular, tem brincadeira, tem comidinha, tem massinha, tem desenho, tem bagunça. E é o que a gente mais gosta de fazer. Então, assim, se eu falar para ti, lazer, eu amo almoçar com a minha esposa sempre que dá, jantar com ela sempre que eu posso. Minha companheira, meu braço direito, não é fácil ser mulher de político, ainda mais um cara workaholic como eu, que sou... Minha mulher fala, tu é muito psicopata. Assim, enquanto eu não consigo enquanto eu não consigo que uma determinada situação, como essa que a Leila falou, por exemplo, da cor de vida lá da Nossa Senhora de Fátima, se resolva, eu não durmo. Eu posso estar exausto, eu vou dormir 1h da manhã, às 3h30 eu acordei por alguma coisa, já não durmo mais. O comprometimento, já vou pra exatamente. A política antes de acabar, eu tenho que fazer 2 coisas. A questão da Mari, que a gente não respondeu, mas a política já te assustou? Você já teve medo de fazer, puta, isso vai dar rolo? Você sentiu já acuado alguma vez? Você sentiu... Vou complementar a pergunta dele. O medo não só medo emocional, medo pelos teus filhos, medo pela tua família, medo de ser intimidado, de ser coagido. Eu vou te falar a verdade, assim, Santos é um pouco diferente de algumas outras cidades. Aqui as coisas são um pouco mais tranquilas. Eu sempre cobrei o Ministério Público em tudo que eu achava que não estava correto, que eu não era atendido pelo prefeito à época. E ainda assim, minha mãe ficava muito preocupada. Eu falei, para de fazer isso, pelo amor de Deus, vão acabar te matando. Eu falei, mãe, ninguém mata ninguém. Tudo é público. Eu falava para ela, tô cobrando, quero resultado e tal. Então eu nunca tive medo. Mas gente, eu sou mal cagona. Eu vejo vereador morto no Guarujá. Vereador morto no Guarujá. Santo André agora, querido. Eu não seria vereador no Guarujá. O Santo André agora. Outra pegada. Santo André agora também. Guarujá. Gente, que maluquice. Mas, por exemplo, uma coisa que me incomodou muito, inclusive já com a causa animal, foi quando a minha esposa estava grávida. E aí eu lembro que eu estava defendendo uma situação, e aí encheram propositalmente com uns protetores muito loucos lá, que falaram para eu vender, minha mulher vender, aquela filha vender o filho que estava no ventre dela, não sei se tu lembra disso. As pessoas fazem isso, elas são loucas. Então, assim, isso me deixou muito mal. Nessa época aí, eu cheguei a falar para minha mulher. É por isso que as pessoas, é muito difícil pegar um político sério para trabalhar com bem-estar animal. Ou tem que ter coragem do tipo... Mas como é que tu fica sério com um negócio desse? Eu não vou
eu não vou ficar recolhendo o cachorro porque você só falei pediu. assim, Não olha, vou. olha o nível eu do vou que vocês estão fazer debatendo isso, aqui. eu vou fazer o gente. que é Vou certo. descer no nível de vocês. Ele tem, é isso. Ele tem esse perfil. Porque senão você fica aquele políticozinho de ficar fazendo. Brigando. Faz terapia pra ter fica- essa saúde emocional? Não ficar fazendo faz? favor. Preciso fazer, mas não faço. É o que existe. Gente, que saúde emocional. Você tá Não, de mas eu vou te parabéns. falar, não, mas eu fui forjado, não era assim, não. O primeiro mandato, caramba, de 2017 para 18 tava de boa, de 18 para 20 foi muita pressão. Tu lembra do principalmente nessas Kenny no situações. primeiro mandato? Lógico Que ele eu lembro. quis largar, Gente, queria vocês têm uma abandonar. saúde emocional fora do normal. Eu discuto com criança. Eu vejo que assim, Você não tá entendendo. na própria eleição de na eleição de São Paulo, Ah, eles falam com uma tranquilidade que fulano tem vivido. Esse aqui é do Tchutchuca do PCC. Fulano, É. eles falam do PCC com uma tranquilidade de falar que não, você é do PCC. Não, ele é que é do PCC. Você enriqueceu por causa do PCC. E é uma coisa tão tranquila. Não sei se você... cara, mas eles estão falando de Porque uma organização Você já criminosa. reparou como as coisas nesse Eles estão país, falando uma coisa séria, pô. Parece. as coisas ilegais nesse país estão se tornando normais? Não é esquisito isso? É isso. Mari. A Mari veio aqui, falou... Pode ser. Pode ser, eu vou. Eu falei. Encheu-se a boca de água. E ela vinha, e eu acredito que ela viria Não. muito forte. Muito forte. É. A gente tem certeza Não, ela que a entrava, Maria ela ia entrar. ela ia entrar. Só que assim, existem situações na política atual em Santos que a gente não queria enfrentar. Uhum. Porque a gente achava que não valia a pena. A gente não tem estrutura para enfrentar a situação da política atual hoje. A Mari, na verdade, a Mari estava entrando, eu acho que a Mari não teria estrutura. Ou ela ia mandar matar, ou ela ia... Entendeu? Ela ia brigar bastante. Depois- Entendeu? E a gente, assim, a gente chegou à conclusão de por quê. E aí as pessoas falavam assim, não, então vocês têm que ter alguém. Então, vocês têm que ter alguém. E a gente ficava pensando, quem é essa pessoa? Só que a gente sempre teve o Fabrício com a gente. Foi isso que a gente conversou aquele dia. Um parênteses aqui, eu sempre incentivei a Mari, né? Tu lembra? Ele sempre Você tá incentivei. Perdão. Se tem, tô tão confortável aqui. Eu sempre incentivei a Mari, Ele que foi sempre meu. falou, você Mas não Mas isso, quer, você tem que- quando a Mari e a Leila explicaram as razões e não sei o quê, eu falei, cara, vocês fazem um trabalho com tamanha excelência Exatamente. por trás e conseguindo as devidas emendas e ajudas que o nosso município de fato precisa, Uhum. que é bacana deixar alguém legislando, deixar alguém tocando, porque o que vocês fazem é uma propriedade, porque se vocês saírem, quem vai ter essa propriedade? Exatamente. Para fazer a execução, o operacional com a excelência, a prestação de conta, que todo mundo sabe que não é tranquilo, que se faltar uma caneta, barrou. Então, assim, com esse comprometimento, infelizmente, eu acredito que eu nunca vi um trabalho igual em Santos. Ai, Não tem, obrigada, nem na Baixada. Cissa. E só um parênteses, assim, Cícero, mais um. Felipe também. É muito barato, assim, um barato. Pra mim, assim, o jeito que elas falaram isso pra mim, elas são uma graça, né? Vamos comer uma pizza? Vamos na casa da Mari. Vamos na casa da Mari, tá bom. Ó, a gente quer te falar um negócio. Pô, eu decidi que eu não vou ser mais, tal, vai ser por causa disso. Mas a gente quer te apoiar. A gente vai te dar toda a força do mundo, tal. Já tu dormiu que nem um bebê. Pô, sabe por quê? Porque assim, sabe o que elas pediram pra mim? Comprometimento e mais nada. Elas não pediram Não, e você nada. tá forte com os apoios que você tem, o Kenny sempre foi, todo Sim. mundo sabe que sempre foi muito Sim. forte. O Instituto Eliseu é extremamente forte, organicamente forte. Agora Eu falo- está registrado que elas te apoiaram e contam com o teu apoio. E aí, Não. senão, a gente pode cobrar tudo. E né? a Doutor gente Felipe. achava que ele não ia aceitar. Doutor não fala aqui. Porque aqui não é tem. fácil, então tá não bom. é fácil você ser um representante da causa animal. A gente sabe que tem muita sujeira, a gente sabe que tem muita gente abusada, que tem muita calúnia, né? E uma das coisas que nós, do Instituto, colocamos em prática. Falou besteira, a gente mete processo. Porque a gente não engole mais. Falar bobagem, tudo bem. Elas não fazem nada, não sei, isso aí a gente não liga. Mas falou, Não, calúnia. acusou coisas graves, a gente vai com processo para cima. E a gente achava que o Fabrício fala, pô, eu não quero isso, essa encheção de saco para mim, né? Então a gente resolveu perguntar para ele, você topa? A gente vai te apoiar, a gente só quer poder discutir com você os nossos projetos, o que dá para fazer, o que não dá, porque tem coisa que não dá, a gente sabe que não dá.
Mas... E a gente ficou muito feliz porque o Fabrício topou. Não, é lindo ver ele topar e é lindo ver vocês acreditarem no município de novo. Porque a gente sabe que o trabalho de vocês vem de emendas de fora. Dá pra sentir que é uma coisa natural, cara. E eu não sou... A gente já recebeu um monte de político aqui. Não é uma coisa, parece forçada, que ela, com toda a experiência, ela sabia que a Mari, se quisesse, ela ia entrar, então elas teriam uma representante, e ter dado um step back para que, ó, vou te apoiar, e você já está, e tá com tudo, mas assim, é bacana, porque parece que foi uma coisa bem natural entre Felipe, vocês, entendeu? Quero deixar claro uma coisa, o Fabrício não precisa da proteção animal para se eleger. Então... Entendeu? Então, assim... Parece que foi assim, você faz coisa certa, eu gosto do que você faz, você fiscaliza aqui, achei bacana a tua atitude, vou te apoiar. Ele não precisa, eu tenho certeza que não, mas assim, eu acho extremamente importante a gente vincular o nome dele, não vincular, mas a gente unir ao nome dele pessoas que fazem trabalhos de respeito, de credibilidade, Sim. E pessoas que a gente pode confiar e depositar respeito, assim. Quando eu vejo qualquer polêmica em cima delas, eu ligo, eu brinco. Ela liga falando, me conta esse babado aí. Eu tiro sarro e tal. Mas assim, eu vi essa galera ruim no osso. Entendeu? Elas são fruto do trabalho delas. Então, acho que hoje, todo o trabalho que elas fazem e tal... É um trabalho extremamente orgânico. A primeira vez que eu chamei elas aqui, eu falei pro Felipe, você vai ver. Elas são... É um trabalho orgânico, é um trabalho bonito. E, cara, no nosso tempo de podcast, assim, o delas só não repercutiu mais porque ela vetou todos, assim. Ela vetou. Vetou todos. Meu ângulo não tá bom. Falei muita bobagem. Falou nada. Mas sem filtro que é legal. E só um último detalhe. Você falou do Kenny, e eu preciso externar, como externo em todos os locais, a gratidão que eu tenho por esse cara. Porque ele é o cara que me abraçou quando eu entrei para a vida pública, porque ele vivenciou muita dificuldade lá por ser diferente dos outros. Ele falou, cara, quer ir por aqui? E eu aceitei. E hoje, você vê, anos depois, ele saiu, não é mais deputado. E ainda é forte. E a gente é amigo de frequentar a casa um do outro, de viajar junto. É um cara muito nota mil. Aí eu falo que nem a Lila falou, é o contrário, Lila. Ele não precisa de mim para absolutamente nada. E ele se preocupa com a tua campanha hoje? Ele tá junto. Ele é o maior doador da minha campanha. É o maior doador da minha campanha. Ele é o cara que, além de vestir a camisa na campanha, tu vê que eu falo com ele direto, ele me passa todas as ideias. Cara, tem que fazer um beijo isso. Que ele podia vir aqui um dia, falar vamos chamar ele. E assim, é um cara super acessível. E durante todo o mandato, não é só agora, todo mandato, ele tá viajando. Cara, olha essa ideia, tu precisa entrar com isso aí. Que legal. Ele é muito parceiro. Eles são pessoas assim que agregam, né? Isso que eu falo, Deus é muito bom pra mim. Eu achei que ele seria o prefeito da cidade, inclusive. Também. Tinha chance. Eu achei que ele seria o nosso castramóvel foi comprado com a emenda do Kenny. Eu achei que ele seria o prefeito da cidade. E para encerrar, que a gente extrapolou o nosso tempo aqui. Mas foi muito gostoso, foi viu? Mesmo, obrigada. A gente agradece. Ô, Fabrício, Leila, você quer externar algum apoio à prefeitura? Não? Quer deixar... A gente deixa vocês à vontade. Deixa vocês à vontade. Ó, quero apoiar alguém, quero apoiar. Como é que você quer? Olha... O Instituto... O Instituto Eliseu não esconde, né, que essa história... Ou então Fabrício... dá pra gente, pelo menos, pessoas que vocês confiem, nomes que vocês gostem. Então, assim como a gente tem essa história com o Fabrício, a gente tem uma história com a Rosana Vale. Certo. Que desde o primeiro mandato, a Rosana foi me procurar na Codevida para adotar um animal que ela viu e que eu não doei para ela. Tu quer ficar com os bichos, tu já te falei, tu é acumuladora. Ela é acumuladora. Tu é acumuladora. Eu não doei pra ela porque o bicho mordia. E eu falei, isso não vai dar coisa boa. Ela queria um determinado, eu falei, não é teu perfil, não vou te dar. Ela foi com o filho e com o marido, que eu achei o marido dela hiper antipático. Eu falei, esse cara não gosta de bicho. Já entrei assim, não vou dar cachorro nenhum. Aí depois ela não deixa a gente fazer os cortes. Aí, não, e a coisa... Um beijo, marido da Rosana Vale. Ela já se arrependeu. Não, o Gerson é maravilhoso. Ele é assim, o maior pai babão da Lola, porque depois a gente doou uma cachorra pra ele e eu falo pra ele, Gerson, tu lembra que tu falava, cachorro meu não sobe aqui, cachorro meu... Hoje o cachorro lambe a boca dele, dorme com ele não vai viajar se não levar a cachorra.
Então, ele hoje, eu falei, tu já reparou que tu virou um babaca agora com essa cachorra? E a gente criou um vínculo muito grande. Então, hoje, eu acredito, sem demérito nenhum aos outros candidatos, mas eu acho que a gente tem que mudar. Uhum. Então, eu acredito muito na luta por ser mulher, pela luta, ela não tem uma máquina atrás dela, ela está sozinha, não tem nenhum partido com ela está sozinha, lutando, e está aí, competindo, porque nunca esse governo teve alguém à altura que levasse eles para o segundo turno. Então, a gente fica feliz. Na última eleição foi o Ivan Sartori, né? Que foi em segundo lugar. Não sei. Inclusive, ele veio aqui. Ele veio aqui. A gente só fica só assim. A gente gostaria muito que ela tivesse... Não sei se é bom para ela, não sei se... Porque ela é uma excelente deputada, uma deputada maravilhosa, trabalha feito uma louca. E como deputada, ela ajudou bastante as instituições, né? Graças à emendas parlamentares dela, nós castramos mais de 20 mil animais, nós fizemos mais de 200 cirurgias de alta complexidade, fizemos mais de 1.000 consultas com pequenas intervenções, animal que corta, que tem que tomar ponto, graças a uma emenda parlamentar dela, porque a medicina veterinária é muito cara, tudo é muito caro na medicina veterinária. Então, a gente é muito grato a ela, não pelo dela ter feito isso para a gente, mas pelo que a gente acha que ela pode fazer. Você sempre falou bastante da Rosana e cai nisso que você falou, né, Fabrício, de a política, quando bem feita, ela consegue ajudar em massa, ela não ajuda a politicagem, não faz a politicagem, realmente faz a política. O assistencialismo pontual, né? E você, Fabrício, porque não necessariamente porque que vocês vocês têm a mesma opinião Fabrício política. Tem outro apoio. E eu acho incrível isso, inclusive para mostrar para as pessoas essa questão que eu acho de extrema ignorância, rivalidade de opinião, com cadeirada, né? Rivalidade de opinião, rivalidade partidária, enfim. Até porque ele tem postura, ele tem um profundo respeito pela Rosana, Sim, porém, ele apoia outro candidato. Então, fala um pouco sobre o seu apoio também, pra gente... Na verdade, Cissa, a gente está na coligação do prefeito Rogério Santos. Sim. Mas como a Leila falou, eu acho a Rosana uma pessoa extraordinária, extremamente competente, uma excelente deputada, né? E está indo com muita força aí nessa eleição. Acredito que com certeza vai para o segundo turno, não tenho dúvida alguma disso. Tá bem certo, né? Que vai acontecer, tá mas bem não, certo. Eu acho que segundo turno já está. Segundo turno vai, mas certíssimo. É bem certo. Mas é o que ela falou, a gente se respeita tanto, e eu respeito tanto a todos, que assim, mesmo estando nessa coligação, a gente seguiu nessa nossa caminhada, a gente conversou inclusive com a Rosana, eu conversei com o Rogério, falei, Rogério, existe uma questão nossa, meu apoio é a você, mas o Instituto está com a Rosana e eu sou o Instituto, então assim, meu trabalho é legislativo. Sim. Eu fui pragmático com ele, falei, cara, no meu ponto de vista aqui, do que a gente tem para trabalhar com você, cara, o que eu puder fazer para te ajudar, eu vou fazer. Mas assim, eu trabalho para o legislativo. Então assim, seja você ou seja a Rosana quem entrar, a gente quer a cidade prosperando. Melhor, foi o que o Caio França falou. Exatamente. Caio, um abraço para ele. Caião. O Caio falou que, pô, quem sancionou a lei dos canabinoides foi o Tarcísio. Pô, cara, fez um bem do cacete pra todo mundo. Sim. Porque o outro o Caio é... esquerda e o outro é direita. Uma esquerda e outra direita. Pô. Mas e o bem comum, como fica, né? Exato, é o bem comum. Então, mas isso é muito importante, inclusive que Caia de uma gentileza, que cara. tenha um corte que o pessoal viralize isso, assim. Isso sim é uma política de respeito. Onde duas pessoas que apoiam pessoas diferentes e tá tudo bem, querem o melhor para o município, claro. Não descredibiliza o teu apoio, você não descredibiliza o dela, vocês têm direções diferentes, mas acreditando no mesmo propósito, que é o bem do município. Então, tá faltando, acho, um pouco de respeito entre os cidadãos mesmo, eu tô dizendo. É que hoje, às vezes... Quando você falou cidadãos, lá o pessoal já fala, estamos melhor que o pessoal que mandou cidadãos. Que mandou cidadãos. Fiquei assim, tomara que isso não porque eu vou corrigir. Tô vendo muito, querido. Não, é só um pedido que é importante. A gente tá muito feliz que não teve nenhuma cadeirada. Só um pedido que é muito importante, já falando dessa questão de executivo legislativo e de eleições, que as pessoas possam pegar
comparar de fato o Rogério com a Rosana, todos têm prós e todos têm contra. Acompanha, vê o que você simpatiza mais, tem mais a ver com o teu trabalho, e aí escolhe. Vereador, a mesma coisa, eu tô aqui, mas, cara, tem muita gente boa. Né? Então pesquisa, vê, compara um com o outro, vê qual que tem mais a ver com... Muita gente boa. Isso aqui foi um porque pouco assim... exagerado. Não, candidato tem. Gente, você tá assistindo o programa eleitoral? Assisto. Eu tô. É uma eu coisa também que não adoro. dá. Gente, é bom. Dá pra tomar um drink assistindo. Você dá risada, Sabe quantos cara. candidatos a gente tem? 350. É muito bom. Você sabe uma coisa que a gente fala, quando a gente roda baiana, a gente fala, não, eu não vou votar nesse porque ela é de direita, não, eu não vou votar nesse porque ele é de esquerda. É engraçado, mas quando tu vem me pedir favor e eu te ajudo, Ninguém pergunta. tu não é a emenda da Rosana. Então tu não devia aceitar. Sim. Né? Fala, não, eu vou pagar a consulta porque eu não vou aceitar a gratuidade dessa ONG, porque essa emenda é da Rosana. Para isso serve. É né? que nem eu Então, faço quando eu tô nas gente. policlínicas. Tu acha que alguém que me chamou pra um problema, seja na UPA ou na Poli, eu pergunto, tá de esquerda ou de Ô, direita? louco, você tá com seu filho mal, seu pai tá ridículo internado, isso. você é direito que não existe. Pelo amor de Deus. Você quer que resolva teu problema. É o que eu falo pras pessoas. Teve um cara que falou, depois eu dei uma volta nele, mas ele na minha rede social, que você falou, na rede social as pessoas acham que Você podem vê a fazer tudo, né? educação É terra sem dele lei. na rede social. A pessoa falando um monte e ele... Olá, como vai? Tudo bem? Eu fico assim, meu Deus, eu já tinha mandado. Se você me quiser como mídia, eu resolvo isso em 2 tempos. Eu também. Ok. Meu. Eu tô falando, eu discuto com criança, você tem tá gente entendendo? que hoje não dá pra tu conversar. Também quando eu vejo que a pessoa não quer desenvolver um raciocínio, já corto. Mas eu tento, de maneira amigável, eu falo assim, cara, esse é o teu ponto de vista, mas olha, o meu é esse aqui. Né? E a gente vai se respeitar sempre e tal. Mas tem gente que assim, o cara me acompanhou, teve um cara só, o mandato inteiro me elogiando e tal. E aí, porque, em virtude da coligação, eu não tô com o candidato a prefeito que ele gostaria que eu tivesse, não, não quero mais saber de você, porque não sei o que. Eu falei, cara, fica tranquilo. Esse é o teu ponto de vista. Se o meu trabalho for jogado no lixo, porque tu acha que eu tenho que estar com essa pessoa... Primeiro que nem eu que escolho. Quem escolhe é lá em cima, é nível federal. Isso, a coligação quem faz é lá em cima. Né? E aí a gente tem que seguir para não ser expulso do cara, partido. a partir do momento que tu não consegue respeitar uma opinião diversa, Acabou, a gente né? não precisa nem estar junto. Exatamente. Então, aproveitando, eu sei que tu não veio aqui pra vender teu peixe, mas vamos fazer um lindo corte Quer que eu dê uma cadeirada? do seu candidato. Nosso candidato, Fabrício Cardoso. Fala, Fabrício Cardoso, aqui pra aquela câmera ali, pra gente fazer um corte aqui? bem legal, aquela ali. Beleza. A gente vai fazer um corte bem legal. Então, Fabrício, quem é Fabrício? O que a gente espera do teu próximo mandato? Eu espero que eu consiga ser ainda mais presente, mais intenso do que eu fui nesse mandato, procurando cada vez mais vivenciar a dor do próximo, entender o que eles estão passando para poder buscar, cobrando do executivo, né, as melhorias necessárias para mudar a vida das pessoas. A gente tem demanda para caramba. A cidade é gigante. A gente tem 2 IDHs, o daqui e o da Zona Noroeste, na parte mais ali do Dique da Vila Gilda, né, um negócio mais complicado. Então que a gente possa, de fato, evoluir. Que eu estou em processo de aprendizagem, né? Entrei há pouco tempo, mas eu espero que de fato em algum momento eu consiga ter bagagem suficiente para poder alçar voos maiores e quem sabe ajudar ainda mais a cidade. Fabrício do Esse é futuro. meu sonho. Esse é meu Fabrício sonho. do futuro é nosso prefeito? No Não, metaverso nosso do Fabrício deputado. eu já estou prefeito. No metaverso Seu do Fabrício, número pro dia 6. 20 mil. É um número bem fácil de lembrar. Não tem como esquecer, hein? 20 mil na cabeça aí pra gente poder tentar seguir fazendo essa política Audrey diferente. veio aqui e ela ainda deu a dica. Eu quero, que daqui a pouco ela saiu pra vice do Rogério. Cara, Aqui a profecia é boa. a profecia Boa. é boa. O Aqui a pessoal tem profecia é boa. aberto a... Profetiza. Cara, eu queria te agradecer, Obrigado, parabenizar pelo trabalho que você faz. Obrigado. Sim, a gente sente uma energia boa em você e não estou sendo hipócrita de forma alguma. Realmente, Até porque ele não é uma pessoa agradável. Não Ele sou, não é agradável. não tenho. A gente sente realmente que você Obrigado, tem mano. uma coisa boa e que parece que você está querendo fazer algo a mais pelas pessoas. A Leila, representando o Instituto Eliseu, com o nome que eles têm, eu acho que você tem uma carga ainda maior, uma carga ainda maior, uma responsabilidade absurda. maior ainda mais a Mari não tendo concorrido. Eu acho que esse peso ainda cai um pouco mais sobre você. Eu te desejo toda a sorte do mundo nessa próxima eleição, que você se consagre com você, com a sua família, que a sua família prospere ainda mais. Amém. Leila, obrigado mais uma vez por ter vindo, por ter disponibilizado seu tempo, por ter disponibilizado... Por tudo que você tem feito pela Baixada Santista, né? Você e a Mari, que tem feito um trabalho de excelência em prol dos animais, mas... E enfrentando muita coisa como vocês já falaram aqui no outro podcast, que vocês já passaram. Deve ser difícil pra caramba.
A gente que agradece a oportunidade. A Cissa está sempre com a gente. Eu falei... A gente é apaixonada na Cissa. E você também. Obrigada, Felipe. Você, e obrigada, o Fabrício, que esse cara aqui é o bonitinho. Eu quero reiterar um pouco as palavras do Felipe, te desejar boa sorte. Eu fiquei encantada mesmo com a tua história num almoço. Eu, de fato, não conhecia, não vou ser hipócrita. E perguntei por que ele está no anonimato. Vocês têm... Falei no almoço, vocês têm que vincular a história de vocês, porque são duas pessoas lutando por um bem tão grande, que eu já conheço o trabalho delas há muito tempo, sem nenhum... Não é interesse político e tal, mas de fato, sentindo a dor, né? Tendo empatia. Quando você sente a dor, o teu trabalho fica diferente, fica mais bonito. Não esqueça dos autistas. Exato. Temos problemas, eu tenho uma filha, um monte de gente tem filhos. Eu levo isso como uma causa... Com certeza. Muito pessoal, eles vão crescer. Isso vai ser um problema de saúde pública. Sim. Não deixe, é um cara novo, você vai acabar entrando e vai entrar. Tem outros. Então, assim, se o seu sonho é ser prefeito, que isso se concretize, mas não esqueça que a gente tem coisas para fazer pelos nossos autistas daqui da Baixada. Mas tu pode ter certeza que entre os meus sonhos está a gente ter um lar para poder acolhê-los. Amém. Pode ter certeza. Amém. Então, te desejo muito boa sorte no dia 6. Obrigado, te desejo Cissa. boa sorte no novo Amém. mandato, que eu não tenho dúvida que você vai entrar. Vai ser o mais votado. E Leila, Quem tu sabe? sabe a admiração, eu adoro. Eu Você sei, adora eu a Mari, sei. eu tenho paixão pelo trabalho delas. Vai além do profissional. Eu tenho uma admiração incrível. A gente é muito, muito, muito amiga. De vez em quando a gente fala assim, tô com saudade da Cissa. A gente fala, porque a gente fala tanta besteira, tanta besteira. A gente desopila um pouco, sabe? Bom, né? E eu tenho uma admiração muito grande pelo trabalho delas. É muito público isso, da minha parte. E tenho muita gratidão pelo a reciprocidade que elas acreditam também no meu trabalho. Então, obrigada por estar aqui de novo. Obrigada, a gente Obrigado que vocês, agradece. viu? De coração. Obrigada, porque eu sei que é difícil. O tempo difícil. Não, mas foi disponibilizar. gostoso. Você falou de desopilar, foi maravilhoso. Foi uma terapia aberta de fato aqui, né? Então, obrigada, gente. Foi demais.